Igualdade de direito e de oportunidades? Acesso à educação? Como? Com que condições? E aí, pessoal, vocês estão ouvindo Por Trás das Grades, um podcast que trata da realidade educacional de jovens e adultos no cárcere. Como convidada de hoje, teremos a diretora adjunta do Centro de Reeducação Feminina, Maria Júlia Maranhão. Então vamos lá, gente, para a entrevista e em seguida uma breve discussão sobre a temática. Então, vamos dar início à nossa entrevista. Eu estarei realizando uma série de perguntas e eu espero que a senhora possa respondê-las. Então, já que o nosso tema é sobre educação concedidas a jovens e adultos no cárcere, a senhora poderia nos responder quais as atividades realizadas pelo centro e como elas são desenvolvidas? Então, são realizadas atividades educacionais, oficinas, assistência religiosa para os que buscam essa alternativa, além de atividades promovidas pelo governo do estado por meio de suas secretarias de estado, tais como a Secretaria da Mulher e a Secretaria do Esporte. Temos também a realização de atividades pela própria unidade prisional. A Secretaria da Mulher, em especial, busca dar um maior suporte a essas apenadas, devido às diversas condições que as tornam muito vulneráveis, psicologicamente falando, no período em que estão no cárcere. Muitas dessas mulheres são mães e sentem bastante com essa separação, além de todo o julgamento familiar e social que sofrem, de forma geral, sobre o papel da mulher imposto pela sociedade. E quanto à participação das apenadas, ela é obrigatória? Não, nenhuma atividade é obrigatória a participação das apenadas, ficando a critério de cada um a participação nas atividades desenvolvidas pelo centro. Muitas delas optam por participar justamente para que possam distrair a cabeça com outras questões e, através disso, avançar nos estudos. Certo. Mas até que ponto o processo educativo trabalhado pelo Centro de Reeducação vai poder contribuir para a ressocialização, no caso, a reinserção social, do indivíduo encarcerado? Bom, acreditamos que a educação e o trabalho têm importância primordial na reinserção das apenadas à sociedade, elevando sua autoestima e proporcionando esperança num novo estilo de vida fora da prisão, estimulando que novas práticas sejam adotadas quando inseridas novamente no contexto de convívio social. A instituição penal permite a participação das detentas nas atividades da reeducação? Se sim, de que formas as apenadas elas atuam? Se não, a instituição considera que esse mecanismo poderia contribuir para os avanços no processo de ensino e aprendizagem das apenadas? Sim, permitimos a participação das apenadas nas atividades de reeducação. As atividades são totalmente voltadas para as apenadas, que participam do desenvolvimento de cada etapa dessas atividades, e isso vai de acordo com o perfil de cada uma e o seu desejo em fazer parte das atividades oferecidas. Então, qual seria o nível de escolaridade da maioria das apenadas que chegam até a instituição? Olha só, a maior parte das apenadas que chegam até a instituição possui ensino fundamental incompleto. Percebemos que essa é uma realidade presente nos demais centros de reeducação do nosso país. E quanto ao número de reincidentes que chegam à instituição, ele é elevado? Relativamente equilibrado, se levarmos em conta o quadro atual com 149 primárias e 57 reincidentes. Acreditamos que as atividades educacionais promovidas têm ocasionado uma diminuição no número de reincidentes, uma vez que a instituição procura trabalhar através da qualificação das apenadas, pensando na reinserção social associada a melhores condições de trabalho e oportunidades. Com as atividades e oportunidades oferecidas pela instituição, é observado a elevação nos níveis de escolaridade e aprendizado das apenadas?
Sim, com certeza. À medida que as apenadas se envolvem em atividades oferecidas pela unidade, elas melhoram seu nível de aprendizado e conseguem avançar no âmbito da escolaridade, conquistando cada vez mais espaços e reconhecimento social ao saírem da instituição. A maior parte das apenadas que chegam à instituição, elas fazem parte de que classe social? Classe baixa, com certeza. Percebemos que esse fato possui forte ligação com a inserção dessas mulheres no mundo do crime, tornando-as ainda mais vulneráveis diante da sociedade. Então, para encerrar nossa entrevista, você poderia responder quais as limitações mais importantes que enxerga no processo educativo da instituição? Bom, o que eu posso informar para vocês é que a maior limitação é quanto à falta de interesse próprio das apenadas em acreditarem que podem evoluir e que a educação é um meio para isso. Muitas das mulheres que chegam ao centro se encontram em situação de desesperança com elas mesmas, sem perspectivas de crescimento ou acreditar que possam mudar. Através da educação, buscamos reverter essa situação, lidando com as individualidades de cada apenada e tentando demonstrar, através das nossas atividades, o papel da educação no sentido de abrir portas para que elas possam mudar a realidade que estão inseridas e conquistar cada vez mais espaços na sociedade, lutando por seus direitos e oportunidades dignas. A população carcerária cresce e, acompanhando as estatísticas, o número de mulheres em cárcere também aumenta. No Brasil, o número de reincidentes cresce e isso evidencia a ineficácia do papel ressocializador prometido por muitas instituições penais, que, se não trabalharem as questões psicológicas associadas às questões educacionais, contribuem para o fortalecimento de sentimentos de inferioridade nos apenados e apenadas no que tange o contexto do convívio social. A estigmatização enfrentada por mulheres em cárcere se evidencia quando levamos em consideração o sexismo e a luta pela quebra de certos estereótipos. Estes irão influenciar o processo de perda de identidade do indivíduo, além de culminar em sentimentos de fracasso para com os papéis sociais atribuídos culturalmente sobre o que é ser mulher e como deve se comportar na sociedade. Entendam que a simples existência dos centros de reeducação não asseguram, de forma geral, que apenados e apenadas irão receber boas condições de tratamento dentro das instituições penais. O principal problema enfrentado na educação de jovens e adultos ofertada nos presídios está associado justamente ao descaso das elites e governantes em relação aos direitos das classes subalternas da sociedade. De acordo com os dados levantados pelo Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias em 2017, menos de 13% dos presos têm acesso a atividades educativas e, quando as têm, nem sempre possuem um caráter pedagógico voltado para uma concreta reinserção social. Sendo assim, é importante que se discuta sobre a questão da educação nos presídios brasileiros, levando em consideração as individualidades de cada grupo, dando a devida visibilidade e atenção assegurados por lei. E é assim que encerramos o nosso podcast. Até a próxima!